Olá amigos do canal Liberte-se Oficial. Hoje daremos início ao estudo de um novo livro, A Lei da Compensação Divina. Este belo livro será dividido em algumas partes para sua melhor compreensão. Ouça com atenção, pois trata-se de um conteúdo rico de detalhes, que virão para acrescentar mais conhecimento à sua bagagem de aprendizado. Poucas áreas no nosso pensamento ou nas nossas circunstâncias geram tanta tensão como o trabalho e o dinheiro. Atribui-se à falecida atriz Sophie Tucker a frase: "Já fui rica e já fui pobre e, acreditem, é melhor ser rica." A maior parte das pessoas estaria de acordo com essa afirmação. Numa altura em que os processos institucionais com que normalmente contamos para suportar o nosso bem-estar financeiro se tornaram instáveis, para não dizer mesmo loucos, muitas pessoas procuram vias alternativas para alcançar a segurança econômica. Queremos trabalhar, mas não conseguimos encontrar trabalho. Queremos investir, mas não sentimos que o possamos fazer em segurança. Queremos ter dinheiro suficiente no banco e ficamos aterrorizados com a ideia de que poderemos não o ter. É geralmente quando aquilo que costumamos fazer deixa de funcionar, que abrimos a nossa mente a novas possibilidades. A área das finanças é apenas mais uma em que uma visão do mundo cada vez mais obsoleta e materialista se está revelando inadequada para responder aos desafios da época em que vivemos, e há cada vez mais pessoas que encontram conselhos práticos na espiritualidade. Os dogmas e as doutrinas, quer religiosos quer econômicas, estão a ser postos de lado, à medida que uma compreensão mais profunda sobre o poder da consciência e da sua primazia na criação das questões humanas se torna um caminho mais comum para uma vida feliz. A verdade espiritual expressa-se de muitas formas, quer religiosas quer seculares. Há 35 anos que estudo um conjunto de livros intitulado Um Curso em Milagres, que é um programa de autoaprendizagem sobre psicoterapia que assenta em temas espirituais universais. Enquanto professora dos princípios do curso, tive a oportunidade de testemunhar e também de vivenciar a sua aplicação prática. O ponto fundamental do curso, que não é uma religião e não tem qualquer dogma ou doutrina, é renunciar ao medo e aceitar que este seja substituído nos nossos corações pelo amor. Vi transformações milagrosas acontecerem quando substituímos pensamentos de medo e limitação por pensamentos de fé e amor. Assim, de uma perspectiva metafísica, cada experiência começa com um pensamento, e a nossa experiência altera-se quando mudamos esse pensamento. Se tivermos um problema em qualquer área que seja, relacionamentos, saúde, dinheiro ou qualquer outra coisa, em primeiro lugar devemos procurar uma solução na nossa forma de pensar. Isto aplica-se tanto ao dinheiro como a qualquer outra área. Este livro é um guia sobre os princípios espirituais que abrem o caminho para a abundância material. Estes princípios baseiam-se no meu entendimento da maravilhosa obra Um Curso em Milagres. A teoria não é suficiente para mudar as nossas vidas, mas, quando a teoria é ativada por alterações na nossa mente, e depois no nosso comportamento, torna-se nada menos do que uma ajuda milagrosa, mesmo nos momentos mais difíceis. O princípio base do livro, Um Curso em Milagres, fundamental para a paz de Deus, é este: nada real pode ser ameaçado. O amor é uma realidade de Deus que abrange tudo e, por conseguinte, não tem um oposto. A ausência de amor, que é medo, é uma mera ilusão. O amor é a única verdade eterna, enquanto o medo é uma alucinação da mente mortal. Ao longo deste livro, vou referir-me à mentalidade de medo como ego. Cada pensamento é uma causa que produz um efeito. De acordo com Um Curso em Milagres, cada pensamento que temos ganha forma a algum nível. Se a sua mente for um espaço de amor, se os seus pensamentos tiverem uma vibração alta e divina, é isso que a sua experiência refletirá. Se a sua mente for um espaço de medo, se os seus pensamentos tiverem uma vibração baixa e densa, é isso que a sua experiência refletirá. A forma de mudar o seu tipo de experiências é mudando o seu tipo de pensamentos. Tentar resolver um problema apenas ao nível do efeito não é uma verdadeira solução, mas apenas um conserto temporário. Só quando vamos ao nível da causa, os pensamentos que causaram originalmente o desvio do amor,
é que produzimos resultados milagrosos e fundamentais. Ao lembrarmos-nos do que é real quando estamos na presença do irreal, transformamos milagrosamente um problema ao nível da sua causa. Um milagre é uma alteração de percepção do medo para o amor, de uma crença naquilo que não é real, para a fé naquilo que é. Essa alteração de percepção muda tudo. É na nossa capacidade de pensar em algo de forma diferente que reside o poder de o tornar diferente. O pensamento miraculoso não representa um estado de negação, pelo menos não no sentido tradicional. Não representa o pensamento mágico de simplesmente desviar o olhar de uma coisa horrível e fingir que ela não existe. Quando muito, é um estado de negação positiva, olhar para uma coisa e saber que se, definitivamente, só o amor é real, nada mais poderá ter um efeito definitivo. Aquele que opera milagres não desvia o olhar das ilusões do mundo mortal, mas olha através delas, invocando deste modo um mundo que está para além disso. O objetivo deste livro não é negar os nossos problemas econômicos, mas sim transcendê-los. Trata-se de perceber que as ilusões, por mais enraizadas que possam estar no mundo tridimensional, não podem subsistir perante o amor. Através da autoridade do pensamento amoroso, é-nos dado o poder de transformar em amor qualquer situação que não seja amor, começando por pensar nela de forma diferente. Podemos fazê-lo quando identificamos a nossa própria falta de amor e estamos dispostos a libertá-la. Pensar deste modo, o que umas vezes é fácil e outras vezes não, é o hábito mental dos que têm uma mente que cultiva milagres. Deus colocou nas nossas mentes um mestre interior que está autorizado a ajudar-nos a atravessar a ponte que vai do medo ao amor quando temos dificuldade em fazê-lo sozinhos. O mestre interior é denominado de várias formas, desde o Consolador, a Jesus ou Espírito Santo. Seja qual for o nome que lhe dermos, não pode ser invocado em vão. Os milagres são uma intervenção divina de um sistema de pensamento que está para além do nosso, trazendo luz interior para um mundo obscurecido. E os milagres são invocados através da convicção. A convicção pode ser vista como um músculo comportamental que nos dá forças para ver além das aparências e que invoca as possibilidades que ali residem. Com a ajuda de Deus, o nosso véu particular mundano de ilusão, quer assuma a forma da bancarrota, da recessão ou qualquer outra forma de medo, é levantado e conseguimos ver para além dele. Seja qual for o nosso problema, a sua forma ou dimensão, existe um campo infinito de possibilidades milagrosas que espera pela nossa abertura de espírito e amor. Segundo um curso em milagres, os milagres acontecem naturalmente enquanto expressões de amor. Este livro trata de dinheiro, milagres e amor. Algumas pessoas poderão ler este livro e dizer: e então e as crianças que morrem de fome na África? São pobres porque a sua consciência não está alinhada com o amor? Gostaria de aproveitar essa oportunidade para responder a essa questão. As crianças que morrem de fome na África não são pobres porque a sua consciência não está alinhada com o amor, são pobres porque a nossa consciência não está alinhada com o amor. Existem 1.000 milhões de pessoas no mundo que vivem em pobreza extrema, isto é, com menos de €1 por dia. Existem mais de 1.000 milhões que vivem com menos de €1,5 por dia. Contudo, isto não constitui uma exceção à regra de que o amor repele o medo. Pelo contrário, é uma falta de amor coletiva por parte das nações avançadas do mundo que nos permite aceitar a realidade da pobreza extrema, afastando assim uma solução milagrosa. Quando, coletivamente, fizermos do amor a nossa prioridade, tornando os valores humanitários e não a economia a curto prazo, o princípio pelo qual a civilização humana se organiza, então, a situação poderá, de fato, mudar milagrosamente. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Compartilhe também com alguém que precise desse conhecimento, assim, você estará contribuindo para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.